O Deus que você conhece não existe. O Deus que você aprendeu a conhecer através da lente alheia, da interpretação alheia dos outros, da religião, da família. Esse Deus talvez não exista. Calma. Calma que eu não vim aqui para pregar contra Deus. Eu não vim aqui brincar com a sua fé. Tampouco vim aqui para criticar a sua crença, a sua religião. Mas vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Vamos pensar um pouco melhor e diferente sobre Deus. Vamos conversar aqui sobre Deus. Um Deus de verdade. Aquele que te criou, que te deu a vida, que te protege, que te cuida e que abre os braços para te receber toda vez que você o procurar. Vamos falar sobre esse Deus, porque é nesse Deus que eu acredito. Eu não acredito no Deus que algumas religiões pregam por aí. Ao mesmo tempo em que dizem que Deus é perfeito, que Deus é onipotente, que Deus é poderoso, que Deus é bondade infinita, que Deus é amor, ao mesmo tempo eles dizem que se você não seguir os preceitos da igreja, você vai para o inferno. Eles te dão nome de coisas e de lugares, mas não te explicam. Qual foi mesmo os mandamentos que Jesus nos ensinou? O que foi que Jesus nos ensinou quando esteve aqui e morreu na cruz por nós? Não foi o castigo. Ele não ensinou o castigo, a ira. Ele ensinou o amor, o perdão, a união, o servir. Sim, porque ele veio aqui para nos servir e deu a vida por nós. Não porque éramos perfeitos, não porque éramos santos. Muito pelo contrário. Jesus não vem salvar os santos. Ele veio salvar os pecadores. Os perdidos, os caídos. Levantar os caídos. Devolver a visão aos cegos. Curando as doenças dos doentes. Sim, porque quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de Jesus é quem está perdido. Não os santos. Então quer dizer que se eu for para a igreja todo domingo e disser Senhor, Senhor, tá tudo certo? Tá tudo bem? É isso mesmo? É só disso que eu preciso? Mas quando o meu irmão um drogado bate na minha porta, eu viro as costas para ele porque ele é um drogado e não merece sequer a minha atenção? Quando um mendigo, um sem-teto, na rua me pede ajuda, eu finjo que não vejo porque eu não sei para que ele quer o dinheiro? Primeiro eu julgo, para depois eu decidir se eu ajudo? Eu viro as costas para aquele que precisa de mim. Mas depois eu vou para a igreja e confesso os meus pecados e digo, Senhor, Senhor, me perdoe.
E tá tudo certo. O que Jesus ensinou é a não julgar. Muito pelo contrário, é olhar com amor, com empatia, é ajudar quem precisa de ajuda. É amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo não é só seu irmãozinho bonitinho, cheirosinho, não. Aquele que vai para a igreja todo domingo com você, não. O seu filhinho amado, seu irmãozinho, não. Então, meus amigos, esse Deus que o povo prega, que muita gente prega por aí, esse Deus, para mim, não existe. Porque o meu Deus é um Deus de promessa. É um Deus que cura. É um Deus que estende a mão para quem está caído. Levanta quem está caído. Resgata quem está perdido. Como a história das ovelhas. Do pastor de ovelhas. Ele larga as 99 ovelhas das 100 que ele tinha, uma se perdeu. Mas ele não deixa só porque é uma só e se perdeu, ele deixou lá perdida e ficou preocupado com as 99. Não, ele se preocupou com aquela que estava perdida. Como a história do filho pródigo, que foi lá, exigiu do pai tudo que lhe era de direito, do que o pai possuía, pegou a sua parte do que seria sua herança, partiu pelo mundo, usou sem critério, gastou tudo, perdeu tudo, ficou sem nada. Depois voltou para casa, cheio de medo de nem ser recebido pelo pai. O irmão que havia ficado e feito tudo que o pai queria e ajudado o pai esse tempo todo, esperava que o pai não recebesse seu irmão de volta como ele foi recebido. Porque julgou o irmão como errado, como o não merecedor do amor do pai por ter errado. Mas ao contrário disso, o filho chegou, o pai correu para lhe abraçar e o recebeu com um abraço e fez uma festa. Uma grande festa para comemorar a volta do filho perdido. É desse Deus que eu estou falando. É desse amor que eu estou falando. Que ama apesar dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus erros. Porque esse filho precisava do amor do pai de volta. E o pai o recebe de braços abertos. Feliz por ter seu filho de volta para casa. De volta em casa. Salvo. Porque um pai não deixa de amar o seu filho porque ele errou. Um filho não deixa de ser seu filho porque ele errou. Ele continuará sendo seu filho. Seu filho matou, roubou. Não foi isso que você ensinou para ele. Mas ele, assim mesmo, fez. Mas nem por isso ele deixou de ser sangue do teu sangue. Nem por isso ele deixou de ser seu filho. E ao invés de julgá-lo e expulsá-lo da sua vida, a tua obrigação é resgatá-lo e trazê-lo de volta para o reino de Deus, para casa. A sua obrigação é tentar a salvá-lo, a ajudá-lo, a se livrar, a se libertar do mal. Não condená-lo. Como é o que a gente faz na maioria das vezes. É muito fácil amar quem faz tudo o que a gente quer. Quem a gente ama. Quem é bonzinho com a gente. Quem se veste do mesmo jeito que nós. Frequenta a mesma igreja que nós. Faz parte do nosso grupinho. Mas não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que ele ensinou. Mas disso ninguém fala.
Porque a maioria das religiões te quer pelo medo, te prende pelo medo, não pela fé. Que prega a justiça, que prega a caridade, mas não faz quando a oportunidade se apresenta. Vira as costas para aquele que não é da sua igreja, para aquele que não faz e não age de acordo com o que ele acredita ser certo. Um bandido não merece o meu respeito, não merece a minha atenção e cuidado com ele. Ele que vai pagar no inferno pelos erros que ele cometeu, não é assim? Problema dele. Esse Deus não existe. Porque ele veio, ele mandou seu filho ao mundo, foi para salvar quem estava perdido, os pecadores, os cansados, os oprimidos. Toda a história dos grandes nomes da Bíblia, Jesus pegou o improvável. O que estava preso como escravo e transformou em governador. Aquele que arrastou multidões para pregar o nome de Deus. Era um improvável. Aquele que compreendeu a atitude de Judas e orou ao Pai por ele. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aqueles que o crucificaram, Jesus não condenou. Ele pediu ao Pai que não fizesse nada contra eles, porque eles não sabiam o que faziam. Isso é amor. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que eu acredito. Não esse Deus que te dá o livre-arbítrio e depois te cobra caro quando você comete um erro. Que te abandona quando você já está mais perdido. Que não te dá a mão quando você está caído. Esse Deus eu não acredito. Ele para mim não existe. Porque o Deus que eu acredito, ele te resgata. Ele te levanta. Ele te quer de volta. Se você é uma ovelha perdida, ele vai atrás de você. Ele quer te resgatar. Ele te quer de volta no reino dele. Ele cuida. Ele não te abandona jamais. Então, pare de enxergar Deus com a lente dos outros. Porque essa lente pode estar suja, pode estar quebrada. Quebrada pelo medo, pelo que foi imposto na sua criação, pelo que ensinaram para ele a vida inteira. Ele está vendo Deus por um espelho quebrado. Você já viu um espelho quebrado? Já se olhou num espelho quebrado? Você olha teu rosto num espelho quebrado e você vê seu rosto distorcido, torto, estranho. Mas o problema não é o seu rosto, é o espelho quebrado. A crença que você tem sobre Deus, esse Deus que pune, que castiga, que se vinga, que derrama sua ira sobre seu povo, esse Deus, ele foi visto por uma lente suja, quebrada. Quebrada pelo medo, pela rejeição, pela doutrinação que foi feita muito convenientemente por um sistema que estava visando muito mais isso do que a fé, do que o amor, do que Deus.
do que o amor de Deus. A grande maioria te quer lá por isso aqui, ó. Não pela sua fé. E aí te pegam pelo medo. Ah, se você não se comporta assim ou assado, se você faz isso ou aquilo, você vai para o inferno. Que inferno? Onde que está esse inferno? Tu acha mesmo que tem um lugarzinho aí em alguma parte desse mundo que é o inferno? Você é filho de um Deus que é tudo. Ele é o infinito, e o infinito não cabe na sua mente pequena, na nossa mente pequena. A nossa mente não cabe o infinito. Deus é muito mais do que você pensa que ele é. Ele não é do tamanho da sua experiência, do tamanho do seu conhecimento básico. Ele é muito mais que isso. Não diminua Deus a esse ponto de achar que ele cabe no seu conhecimento, na sua experiência de vida. Tua experiência pode ter sido bem pequena nesse mundo. Esse mundo é muito grande. E há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como já dizia Hamlet. Porque a realidade é maior do que aquilo que você consegue enxergar. Você não enxerga nem 10% daquilo, tudo que é real de fato. Se enxergar 10 já tá bom. Então, não coloque Deus do tamanho da sua experiência. Ele é muito mais que isso. Ele é tudo. Deus é tudo. Tudo que existe nesse mundo, tudo que existiu, tudo que existe e tudo que há de existir é Deus. É criação de Deus. O bem e o mal existe, também é criação de Deus. Tudo acontece por uma razão. E o teu julgamento do que é mal e do que é bom é só o teu julgamento. Mas tudo nesse universo acontece por uma razão, para que se mantenha o equilíbrio entre as coisas. Você só sabe que existe a luz por causa da sombra, por causa da escuridão. Aliás, a sombra é proveniente da luz. A vida é dual. Tudo tem dualidade. O bem, o mal, o bonito, o feio, a luz e a sombra. Uma coisa só existe por causa da outra. E você só sabe o que é bom porque você sabe o que é ruim. Porque você conhece o que é ruim. E o que é bom e o que é ruim também é só um julgamento seu. Segundo a sua experiência de vida. Segundo o seu conhecimento. Mas uma tempestade que arrasta casas, que arrasta pessoas, também é de Deus. Na sua visão é ruim. Mas é só uma ação natural da criação de Deus. Uma tempestade não para por causa de você. Você é só um grãozinho. É só uma pequena parte do todo. Deus é o todo. E você é parte dele, do todo.
Então, embora pequeno, você seja uma parte pequena do todo, você é muito importante para o equilíbrio do todo. E as suas ações, elas são importantes para manter o equilíbrio do todo. Então, pensar que tudo que você faz pode interferir no outro, porque nós vivemos num conjunto, nós não somos os donos do mundo único e exclusivamente, não importa a quantidade de dinheiro que tu tenha na tua conta bancária. Entende? Você é parte do todo. Você é muito importante. Tudo que aqui existe é importante para o equilíbrio do todo. Então, ao invés de julgar teu irmão, tente agir de forma que você equilibre o bem-estar dele também. Sejamos o equilíbrio para o todo. E não aquele que vai contra. E não aquele que ignora a sua parte no mundo. E não aquele que se acha o bonzinho, o melhorzinho, porque ele é mais bonitinho, porque ele se comporta de tal forma. Mas será que esse comportamento que é tão muito bem visto pela sociedade está realmente contribuindo para o equilíbrio do todo? Pense nisso. Ao invés de julgar, acolha. Ao invés de condenar, ajude, salve. Promova a libertação e não a condenação. Porque eu acho que é o Deus que eu acredito, eu acho que é isso que ele espera da gente. Que sejamos o equilíbrio. Que sejamos, no mínimo, gratos. Porque Deus fez tudo por nós. Tudo que neste mundo há é nosso, feito para nós. Deus preparou um banquete para a gente e a gente vive reclamando de tudo. Está tudo a nosso alcance. A natureza nos dá tudo que a gente precisa. É a gente que às vezes não sabe ir lá colher. Então, pare de acreditar no Deus que te contaram, que criaram para você, naquela imagem falsa que criaram e colocaram na tua cabeça. Enxergue a Deus pelos seus olhos, pela sua lente, e limpe a sua lente, por favor. Para que você não diminua Deus. Para que você não enxergue de forma equivocada a imagem dele por meio da sua lente suja e quebrada. Por hoje é só. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E se isso falou com você, gratidão. Porque tudo que eu queria com essa mensagem é promover o equilíbrio e avivar a nossa fé em Deus. Clarear, limpar as nossas lentes. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima conversa. Tchau.